Olá, tudo bem, amiga? Eu venho, através desse vídeo, trazer um estudo de uma parte extremamente importante da Palavra de Deus, que vem nos ensinar um pouquinho mais sobre como fazer a vontade de Deus. No livro de Salmos, mais precisamente no Salmo 119, Davi ele eleva de uma forma muito grandiosa a lei de Deus. Essa lei de Deus é um pouquinho que a gente vai falar nesse estudo. Eu vou ler aqui, eu vou ler um pouquinho da palavra de Deus, mas antes eu vou te convidar para orar comigo. Para orar comigo. Eu dei uma olhada e falei, nossa, será que tá gravando ou eu tô falando à toa e não tá gravando? Mas eu vi ali que tá ok. Então, vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, que tem sustentado a nossa vida em Suas mãos, tem nos guardado embaixo de Suas asas. Como é o desejo do nosso coração, Senhor, fazer a Tua vontade e crescer no entendimento daquilo que te agrada, nós nos colocamos, Senhor, humildemente diante da Tua presença para o Senhor falar conosco, para o Senhor revelar um pouco mais, ó Deus, do conhecimento que vem do Senhor e que está aqui nesse livro tão especial. Eu oro, Senhor, peço Teu Espírito Santo aqui comigo para falar e também lá com a Ali, Senhor, para ela ouvir. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, que nada, ó Deus, tenha o poder de impedir, Senhor, a mensagem tua de alcançar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, amiga, esse estudo ele é de extrema importância porque nós sabemos que o mal do nosso século é o estresse e uma das doenças mais comuns hoje em dia é a depressão. Mas não precisa ser assim com aqueles que seguem a palavra de Deus como princípio. A gente vai dizer assim, puxa vida, todos aqueles que seguem a Bíblia não vão ter depressão ou não vão ter estresse. Não é bem assim, mas a gente pode minimizar muito, muito mesmo os casos de depressão e estresse, seguindo alguns princípios bíblicos. E, e o principal ensino bíblico quanto a isso é o ensino a respeito do descanso. O nosso organismo, ele foi programado por Deus para descansar. E a gente vai ler juntas aqui em Gênesis. Deixa eu dar uma pausa aqui. 2 versos 1 e até o 3 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, lá no Éden, Deus, ele criou, ele fez, né, só um momento. Lá no princípio da criação, ele fez tudo em 6 dias. E no sétimo dia, Deus descansou. Nós sabemos que Deus, ele não dorme. Em Salmos fala que o guarda de Israel não dorme. Então, Deus, ele não necessita de descanso. Mas ele descansou para nos dar o exemplo. No sétimo dia da semana, Deus abençoou aquele período de tempo, que era desde um pôr do sol, né, que ele fala, e era tarde e amanhã, houve tarde e manhã, o sexto dia. E assim veio, né, desde o primeiro, houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, e assim todos os dias. Então a gente entende que o sábado, né, no caso o sétimo dia, ele é de um pôr do sol até o outro pôr do sol, e Deus ele tornou essas horas santas, como fala ali, né, no versículo 2
no versículo 3. Por isso Deus santificou este dia. Porque ele santificou o dia do sábado para o descanso do homem. Aí a gente pensa assim, mas será que era só a primeira semana da criação? Não. Tanto o sábado quanto o casamento foram instituídos ali no Éden, ali no Jardim do Éden, como um princípio, né, para a vida humana. Mas lá em Êxodo 20, a gente vê a confirmação de que esse descanso ele ainda estava em vigor. A gente lê no Êxodo 20, versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. E continua assim: durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. E aí continua, diz assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então a palavra de Deus, ela fala assim: lembre-se do dia de sábado. Se você olhar todos os mandamentos, nenhum deles começa com esse com essa palavra, lembre-se. Mas no caso do dia do descanso, Deus fala para se lembrar. Por quê? Porque é um mandamento que costuma ser esquecido, não só pelas pessoas da nossa geração, mas pelas pessoas das gerações passadas, desde o início do mundo. Lembre-se do dia de descanso. Por quê? Porque era importante. Se não fosse importante, Deus não teria instituído. E outra coisa, Deus não teria abençoado e Deus também não teria santificado, como a palavra fala. A gente percebe que há uma bênção especial sobre esse mandamento. Por quê? Porque Deus, ele abençoou e santificou esse dia. Quando a gente descansa no sétimo dia, a gente recebe uma bênção especial do Senhor. E a gente posso ter a seguinte pergunta: mas como assim não fazer nada, descansar? O sábado da criação, ele de fato é um dia para nós nos lembrarmos de que Deus é o Criador. No próprio verso aqui de Êxodo 20 que a gente leu, diz que Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, esse é o dia de nós nos lembrarmos de que somos criaturas de Deus. Há estudiosos que falam que se o sábado fosse desde a criação até hoje guardado, não existiria um incrédulo ou um ateu, porque as pessoas iriam sempre se lembrar de Deus. Esse é o dia que é o dia para nós estarmos um dia, 100% do dia em contato com Deus, é claro, enquanto acordados, né? Em contato com o nosso Criador. Um dia para ler a palavra, um dia para nós estarmos mais em oração, um dia para nós estarmos ensinando a Bíblia para outras pessoas e um dia especial para nós também estarmos em comunhão com a nossa família. Esse é o sábado e é um dia muito especial para nós, porque nós entendemos isso e nós temos um pouquinho. Como nós entendemos esse dia de descanso, nós somos protegidos também contra a ganância, sabe? Então, Deus falou para nós não fazermos nada de terreno nesse dia. Por exemplo, trabalhar em alguma empresa, em algum empreendimento. E quando a gente está obedecendo, a gente está sendo protegido por Deus para que as coisas terrenas não venham tomar na nossa vida o espaço daquilo que é espiritual. Porque o espiritual, Deus, ele separou um espaço na nossa semana para ser priorizado. Então, a partir do momento que você
cada semana tem um dia só pro espiritual, você dificilmente vai se desviar de Deus. Difícil, ou dizemos assim, se você fizer isso de coração, você nunca vai se desviar de Deus, porque esse é o propósito dele. Então, a gente já tem muitos, eu tenho muitos testemunhos assim que eu já ouvi a respeito da fidelidade da pessoa em observar esse mandamento e como Deus deu muito mais para ela, sabe? Eu mesmo na minha vida, né, já pude demonstrar fidelidade nesse dia e Deus me mostrar que aquilo era agradável a ele e me recompensar de outras formas. Então, nós estamos terminando aqui a primeira parte do nosso estudo sobre o sétimo dia, o dia de descanso e o dia de nos lembrarmos do Criador. Se você perceber, nós usamos apenas dois textos bíblicos. O primeiro foi o de Gênesis 2 e o segundo de Êxodo 20. Na segunda parte, nós vamos ver outras partes da Bíblia que confirmam essa exigência de Deus para nós ainda nos dias de hoje. Até o próximo capítulo ou até o próximo estudo dessa série.